Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje é baseada no texto de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 45. Esse texto nos mostra que o primeiro Natal foi algo surpreendente. Duas mulheres grávidas de uma forma milagrosa. Primeiro, Isabel, uma senhora idosa que não tinha filhos. Considerando a idade dela, era improvável, para não dizer impossível, que Isabel engravidasse. Nem ela, nem seu marido esperavam por isso. Porém, de uma forma surpreendente, resultado da intervenção de Deus, a gravidez aconteceu. A história do nosso texto começa com Isabel no 6º mês de gravidez. A gravidez de Isabel foi um milagre, que está lado a lado com um outro milagre, ainda mais surpreendente. A gravidez de Maria, milagre ainda maior, porque Isabel ficou grávida por intermédio de um processo completamente natural. Maria ficou grávida de Jesus por obra do Espírito Santo. Portanto, o primeiro Natal nos mostra Deus intervindo na história de forma surpreendente. Ele nos ensina o princípio bíblico de que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. O primeiro Natal deveria nos encher de humildade, pois nem sempre entendemos o que Deus está fazendo. Nem sempre o que Deus está fazendo na sua vida corresponde ao que você imaginou ou esperava. Mas guarde no seu coração. Deus não tem obrigação de corresponder às nossas expectativas. Deus é fiel à palavra dele. Mas às vezes a gente bota uma coisa na nossa cabeça e acha que Deus é obrigado a fazer aquilo daquele jeito e sempre agir da mesma forma. Às vezes a vontade de Deus é justamente contrariar suas expectativas, porque Ele quer fazer algo diferente na sua vida. Porém, além da humildade, o Natal deveria nos encher de expectativa. Se Deus vai fazer diferente do que imaginamos, significa que certamente Ele vai fazer algo melhor do que estamos pensando. Esperar em Deus, confiar em Deus, crer no agir de Deus, significa que Deus pode fazer na sua vida algo diferente do que você imaginou. Porque Ele pode fazer muito mais do que você pediu, muito mais do que você imaginou. Pare de ficar tentando adivinhar a vontade de Deus, se coloque diante dele com humildade, pare de ficar projetando para Deus suas expectativas humildemente, ouça a voz do Senhor e creia. Deus pode fazer em você, por você e através de você infinitamente mais do que você jamais pediu ou pensou. Natal é tempo de ser surpreendido por Deus. Zacarias, Isabel, Maria, José eram pessoas crentes, tementes a Deus, que foram surpreendidas por Deus com algo extraordinário. Do ponto de vista humano, todos eles eram pessoas simples, sem importância social. Maria era uma adolescente e tudo isso se passou em Nazaré, uma pequena vila no meio das montanhas, com uma população de menos de 500 moradores. Havia até um ditado popular: alguma coisa boa pode vir de Nazaré? Mas foi nesse lugar que Deus resolveu agir. Foi com essas pessoas que Deus resolveu manifestar a sua graça, seu poder, a nossa salvação. Isso nos ensina que aquilo que o ser humano valoriza não é critério para o agir de Deus, porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Deus escolheu aquilo que a humanidade considera inútil e desprezível, e nisso Ele revelou seu amor. Essa história começa na inexpressiva vila de Nazaré,
e termina em uma cruz. O poder de Deus se revela naquilo que o ser humano considera fraqueza. A graça salvadora de Deus iria se manifestar no ventre de uma adolescente em uma vila sem recursos, para depois essa criança nascer como um bebê indefeso em uma manjedoura. Mas em toda aquela simplicidade e fraqueza estava concentrado o poder de Deus, que iria vencer o pecado, o diabo, a morte, iria nos dar vida, vida em abundância, vida eterna, vida em comunhão com Deus. Cuidado com os seus conceitos e preconceitos. Não busque o poder de Deus naquilo que a sociedade considera importante. Não despreze alguma coisa ou alguém por considerá-lo fraco, sem importância. Não avalie a importância de alguma coisa para Deus segundo critérios humanos. Talvez você esteja valorizando coisas para as quais Deus não está nem aí. Ao mesmo tempo, talvez você esteja deixando de lado situações que são extremamente importantes para o Senhor. A régua pela qual eu devo avaliar a importância das coisas é a palavra de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus, a sabedoria de Deus. Não dá para eu avaliar coisas espirituais por princípios humanos, realidades eternas por princípios temporais, perspectivas celestiais por situações terrenas. Por isso, Natal é tempo de sermos surpreendidos por Deus. Maria foi surpreendida por um anjo. Ela ficou perplexa diante daquele anjo. Não conseguia nem abrir a boca para falar nada. Por isso o anjo disse a ela: não tenha medo, Maria, fique calma. Você foi agraciada por Deus. Veja, não foi Deus quem achou graça nela, mas ela achou graça diante de Deus. E dentro da sua soberania, Deus a designou para uma missão especial. Você vai ficar grávida, dará à luz um filho, vai pôr o nome dele de Jesus, e ele será grande, o Filho do Altíssimo. Ele será rei, reinará para sempre. Maria, ainda perplexa, confusa, pergunta: como? Como isso pode acontecer? E o anjo responde: em primeiro lugar, o Espírito Santo agirá na sua vida. O poder do Altíssimo te encobrirá. O anjo, guarde isso no seu coração, não explicou para Maria a parte biológica do processo. Ele simplesmente disse: você vai engravidar pela ação do Espírito Santo. Às vezes a gente se preocupa demais com os detalhes. Fazemos muitas perguntas, queremos tantas informações, quando a única coisa que o Senhor pede de você é confiar no poder dele. Você não precisa saber como é que Deus vai fazer, apenas crer e confiar que Deus vai fazer. O desafio que Maria recebeu foi: confie no poder de Deus. Mas o anjo também disse a Maria: Isabel, sua parenta, está grávida. Ela, que era uma mulher idosa, que diziam ser estéril, já está no 6º mês de gestação. Deus quer que confiemos nele. Mas o Senhor também sabe que somos humanos fracos, temos dúvidas, por isso nem sempre ele nos explica como ele vai agir, mas geralmente ele nos dá sinais do que ele está fazendo ou vai fazer na nossa vida. A gravidez milagrosa de Isabel seria o sinal do milagre de que ele estava realizando algo grandioso na vida de Maria. Mas Maria aceitou sua missão. Maria se colocou diante do Senhor como serva. Imagine, querido, as dificuldades que Maria teria de enfrentar. Ela era uma adolescente, em torno de 14 anos, iria engravidar, sem estar casada. No seu ventre estaria ninguém menos do que o Filho de Deus, o Salvador. Imagine o que as pessoas iriam pensar dela. Imagine a responsabilidade de criar aquele que iria nos trazer salvação. Como se cria uma criança assim?
Mas mesmo sem ter respostas para nenhuma dessas perguntas, Maria disse: eu sou serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Maria confiou na palavra de Deus e apressadamente foi encontrar Isabel. Ela percebeu que estava diante de algo grandioso, não poderia esperar, arrumou suas coisas e foi para lá. Chegando lá, não teve dúvida. Deus estava agindo na vida dela e ela desempenharia um papel importantíssimo no acontecimento que Deus iria realizar para mudar a história da humanidade. Querido, às vezes nos falta essa pressa que Maria teve. A pressa de correr na direção da vontade de Deus. Às vezes você sabe que está errado. Você ouve a voz de Deus, mas você não se apressa em mudar. Às vezes Deus está dizendo para você, é hora de mudar, mas você não muda. Se Deus abriu seus olhos para você enxergar, se Deus falou ao seu coração para você entender, então é hora de agir. Comece a tomar providências para estar no centro da vontade de Deus. Quando Jesus visitou Zaqueu, quando Jesus avistou Zaqueu em cima de uma árvore, ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu vou para sua casa agora. Zaqueu não respondeu: Jesus, melhor o Senhor voltar amanhã, para eu ter tempo, dar uma geral, arrumar a casa, tá tudo uma bagunça. Talvez, na verdade, o ideal seria o Senhor voltar semana que vem. Amanhã eu tenho muitos compromissos. Jesus falou para Zaqueu: desce depressa. E assim Zaqueu fez. Desceu depressa. Depressa recebeu Jesus em sua casa. E no mesmo dia tomou providências para mudar de vida. Meu irmão, quantas vezes você está dizendo para Deus: hoje não, talvez amanhã, eu preciso esperar. Mas existem atitudes que não podem ser adiadas. Não dá para eu esperar as circunstâncias da minha vida serem favoráveis para eu obedecer à vontade de Deus. Quantas pessoas nesse mês de dezembro começam a adiar decisões e atitudes para o ano que vem. Mas quando Deus nos chama, nada é mais importante do que responder imediatamente ao chamado de Deus. Maria foi surpreendida no primeiro Natal. Foi surpreendida por um anjo, pela notícia de que seria mãe, pelo Filho de Deus que viria ao mundo como uma criança, um bebê. Foi surpreendida pelo fato de que Isabel experimentou uma gravidez milagrosa. Mas Maria entendeu o papel dela naquela história. Ela reconheceu a graça de Deus em chamá-la para ocupar lugar tão especial. Diante de todas as dificuldades, ela se dispôs para servir, ela ouviu a palavra, buscou a confirmação e se colocou diante do Senhor. O Natal nos mostra que existe uma grande história que Deus está escrevendo nesse mundo. Todos nós fazemos parte dela. Nessa história, a gente não escolhe o papel. Às vezes, a gente briga para assumir um papel que não é para nós. Às vezes demoramos anos para entender qual é o nosso papel diante de Deus. Muita gente está aí até hoje quebrando a cara, se frustrando, porque não assumiu o papel que Deus estabeleceu para a sua vida. Talvez tudo o que está acontecendo na sua vida nesses últimos dias faça parte de uma obra surpreendente que Deus quer fazer na sua vida e através de você. Diga para o Senhor hoje: eis-me aqui. Pare de adiar decisões espirituais. Tome providências agora de mudança de vida na direção da vontade de Deus. Confie no poder dele. O que ele tem para fazer em você é infinitamente maior do que você jamais pediu ou pensou. Deus abençoe. Amém.